Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo de número 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo, que estava são. Jesus havia curado o servo do centurião por uma palavra à distância, sem precisar ir na casa do centurião, porque o centurião teve esta fé. O centurião, ouvindo falar de Jesus, ele na sua mente recebeu, com a sua inteligência, ele recebeu com fé. Então, calculando na medida da sua fé, ele calculou o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, calculou que Jesus, sendo Senhor, teria anjos, espíritos ministradores a seu dispor, assim como na organização terrena da qual o centurião fazia parte, o exército romano, ele também tinha autoridade e tinha servos que poderiam executar as suas ordens. Então ele projetou pela fé, ele entendeu, ele trouxe a fé, a compreensão de tudo que ele havia ouvido falar de Jesus, ele criou esta fé. E Jesus ficou maravilhado. Jesus viu o entendimento. E está aí o nível do homem, da mulher, do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos sim entender, compreender as coisas melhor, podemos ter boa vontade e compreender a glória de Deus, a criação, podemos entender que a harmonia, a maravilha do mundo, do homem, da mulher, da criança, da gestação, da gravidez, do parto, do crescimento, toda a ordem apontam para a sabedoria de Deus, apontam para Deus, apontam para a glória de Deus, para o poder de Deus. Então todos nós podemos ter fé. Se nos voltarmos para Deus com atenção, com boa vontade, com sinceridade, nós vamos também crer em Deus. E isso aconteceu com este centurião e ele expressou essa fé. Então, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então eles viram o que aconteceu com o servo, exatamente o que aquele centurião projetou com a sua fé. Dessa forma Jesus executou. Este é um ensinamento, é assim que ele faz conosco, na medida da nossa fé, na glória de Deus, no poder de Deus. Então nós cremos na habitação de Deus em nós como casa, como templo para a habitação de Deus. Nós já fomos criados com esse objetivo. Deus fez tudo bem feito, bem planejado, tudo em harmonia. Então nós já recebemos o Espírito de Deus quando ele soprou nas narinas do primeiro ser humano. Então ali já estava a possibilidade do Espírito de Deus habitar no homem. E vivemos em comunhão, pai e filho, estarmos juntos, nos alegrarmos, vivermos realmente em harmonia, temos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de alegria, desfrutando de tudo que Deus nos deu nessa terra para que pudéssemos obter e viver e sermos felizes. Então, nós também, com a nossa fé, com a nossa sabedoria que Deus nos dá, com a nossa condição de interpretar, de ter discernimento das coisas, podemos também receber o batismo com o Espírito Santo, receber a glória de Deus, contemplar a glória de Deus, andar com Deus, viver com Deus pela fé. A fé abre essa porta. E quando nós realmente entendemos e acertamos e desejamos realmente fazer o certo, quero compreender melhor, quero entender melhor, Deus nos batiza com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade, nos ensinar, nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Escreve a palavra no nosso coração, agora em tábuas de carne, está dentro de nós,
e Ele próprio vem, recebemos um novo coração, recebemos um novo Espírito, somos batizados com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, Ele vem morar em nós e Ele nos fala a palavra, nos lê a palavra, nos ensina a palavra, nos guia em toda a verdade, nas Escrituras, na verdade, no ensino, na palavra de Deus. E temos poder para praticar, para viver de acordo com a palavra corretamente, com o entendimento correto, e ainda para pregar e ensinar por todo mundo, a toda criatura, este evangelho de salvação, de paz, de alegria, de vida, de boas obras, de coisas que agradam a Deus e glorificam a Deus. Então aqui é o passo, aqui é um modelo para nós vivermos pela fé como esse centurião. Versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Então ele está trabalhando, ele ainda é rabino, ainda é o mestre, trabalha nas sinagogas da região, ele agora vai para uma outra cidade. Ele já havia feito esse acordo com a sua liderança, lá da sua cidade, de Pedro, de Tiago, de João, de André, dos irmãos pescadores. Ele iria sair por outras cidades, iniciando ali pela Galiléia. Ele teria que ir por todo Israel, ele teria essa missão. Então ele agora vai para uma outra cidade, chamada Naim. Muitos dos discípulos que ele chamou, que o seguiam, havia os apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos, e muitos outros discípulos que não foram escolhidos como apóstolos, mas continuavam sendo discípulos do Mestre, seguiam a Jesus, também recebiam, também tinham renda, e iam acrescentando aquele movimento de Jesus. E uma grande multidão dessas cidades seguia Jesus pelas suas curas, pelo seu sustento, pela sua palavra, pelo seu ensinamento, pelas libertações, pelos milagres. Eles se sentiam induzidos a acompanhar a vida de Jesus, acompanhar a história de Jesus, acompanhar o crescimento de Jesus. Eles também já estavam se preparando para um movimento maior em Israel, para a tomada do poder, tanto religioso quanto político. Já corria entre eles a ideia de Jesus ser o Messias. Então já estariam com ele quando ele começasse a reinar, como foi Davi. Ele tomaria o trono de Davi, iria reinar sobre Israel, iria montar um grande exército, iria designar para cargos. Aqueles apóstolos já seriam os 12 ministros principais de Jesus como rei político, acima do sumo sacerdote. Ele seria o dirigente da religião judaica, da prática, do ensinamento, das cerimônias, dos rituais, das festas. Então Jesus seria o grande líder, o Messias mesmo, superior a Moisés. Então ele já era seguido com essa visão por grande parte deste grupo. Eles já tinham ideia de herdar cargos, herdar o poder, reinar junto com Jesus como Messias. E quando chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. O encontro de duas multidões, a multidão com Jesus, a multidão do reino de Deus, a multidão da cura, a multidão do milagre, e aqui a multidão que chorava, a multidão que estava aqui acompanhando um defunto, acompanhando aqui um velório, acompanhando aqui a morte. E era uma morte drástica, era uma morte sofrida, era o filho único de uma mulher que era viúva. Ela ficaria completamente desamparada, desabrigada, desassistida, dependeria muito da caridade do povo, o que não era tão comum. As pessoas viam esses que passavam por esses dramas, por essas catástrofes na vida, viam como pessoas que estavam pagando pecados, estavam sofrendo, porque Deus estava querendo. E muitos diziam entre eles ali que nem se devia ajudar alguém que estivesse nessa situação, porque se Deus está querendo que ela fique assim, quem somos nós para fazer o bem, para dar uma esmola, para ajudá-la?
interromper este processo que Deus está fazendo, Deus está executando a justiça. Nós não sabemos o que essa mulher fez e pode ser que venha sobre nós o castigo que era para ser dela, ela vai ser consolada. Então pode ser que venha sobre nós. Então muitos tinham medo do bem, medo do amor, medo das coisas boas, como um ensino diabólico que Jesus vai quebrar, Jesus vai exterminar esse pensamento. Tanto é que vem este confronto da multidão que já de alguma forma celebra uma perda, um velório, apoia a mãe, está junto com ela, abraça, e vem uma multidão na expectativa de milagres. Mas será que Jesus vai fazer este milagre de algo que já está consumado? O menino já está morto, é um defunto. Nós lemos isso aqui no versículo 12. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Então ela merece. A multidão que a acompanhava, com certeza, conversava entre si. Ela fez alguma coisa, ela merece. Ela está sendo castigada, vamos vê-la, vamos chorar com ela e vamos olhar para ela sofrer, vamos acompanhar o sofrimento dela. E a outra multidão estava acompanhando a perspectiva de Jesus assumir o trono, o poder, o Messias, o rei de Israel. Então, com uma outra perspectiva de sucesso, de poder, de realmente alcançar a vitória. E a segunda multidão, a derrota, a morte, uma mulher sofrida, uma mulher castigada. Versículo 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Veja que Jesus tem compaixão pelos que sofrem. Não passa pela ideia de Jesus, ela está sendo castigada, ela merecer o sofrimento. Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, porque realmente na terra passamos por aflições neste mundo, nós somos frágeis, nós somos do pó, não temos como garantir as coisas, hoje temos, amanhã podemos perder, e Jesus então tem compaixão do homem, da mulher, da multidão, do pobre, do cego, da mulher viúva que perde o seu filho único. E Jesus não tem essa ideia de castigo, Jesus tem essa ideia de misericórdia da fraqueza da mulher, da pobreza e do problema. Aconteceu com o filho, pode acontecer uma enfermidade, uma contaminação, pode acontecer uma peste, pode acontecer um acidente, pode ficar doente, pode se contaminar com alguma coisa neste mundo imundo, neste mundo de pecado, de sujeira, de tanta contaminação, de tanta maldade, de tanta enfermidade. Então Jesus tem compaixão do ser humano e vai dizer à mulher: não chores, a vida chegou, o poder de Deus, o Espírito Santo, a vitória, o milagre. Eu vim aqui para curar os enfermos do diabo, os que estão cativos, para chamar as ovelhas que estão perdidas no vale da sombra da morte, sem pastor, para que tenham vida, vida com abundância. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. O caixão da época, chamado de esquife, era carregado por algumas pessoas. Aqueles que levavam viram quando Jesus chegou e tocou o esquife, algo que certamente não seria comum, pela questão da contaminação, se tornaria imundo, tocando em um cadáver, em um esquife. Mas Jesus tocou e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Então está restaurada a vida, não tem castigo, não tem sofrimento merecido, não tem que essa mulher é pior do que você, que é pior do que a outra mulher que o filho está vivo. Não tem isso. Tem Jesus com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, restaurando a vida, curando, e o que ele fez no passado, ele faz no presente, ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então entregou a sua mãe, devolveu a alegria, a esperança na vida, no futuro, no sucesso daquele filho, para prover a mãe e toda a sua família. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então Jesus está realmente enfrentando esse momento. Ele cura, ele se compadece, entrega o menino,
e agora a sua fama vai correr por toda a terra, e isso com certeza vai alcançar as autoridades, os donos do poder político, econômico, financeiro, religioso, do templo, da venda, dos cargos, todos vão ficar incomodados. Porque se uma multidão já vinha com ele, outra multidão vê o milagre, se somar multidão com multidão, esse Jesus vai ganhar tudo, vai ganhar o poder em Israel, realmente vai assumir o trono, vai conseguir fazer uma revolução, vai fazer uma guerra contra os romanos, e parece que ele pode alcançar, então ele vai nos tirar, ele vai colocar esses discípulos, ele já escolheu 12 e chamou de apóstolos. Então todas as conversas, tudo que está aqui, que estamos aqui lendo, está sendo divulgado. O escritor consultou pessoas, ouviu testemunho, ouviu histórias, e essas histórias estão correndo. Assim como estavam na época de Lucas, também já nesses dias, a fama, versículo 17, correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. As pessoas estavam com muito assunto para contar, para dizer, para imaginar, para pressupor de quem seria este, um grande profeta. O que quer dizer isso? Deus visitou o seu povo, um grande profeta se levantou entre nós. Em primeiro lugar, se apoderou deles o temor, porque ele estava realmente superando as expectativas. Os milagres, a forma como ele estava atuando, até agora ressuscitou o menino. O morto, ele tocou no esquife e disse para o defunto se levantar. Ele era defunto, agora não é mais defunto, está vivo. Começou a falar. Então, realmente é algo de Deus, é algo maior do que nós poderíamos imaginar. Então, quem é ele? Quem é este? O que ele vai fazer? O que ele vai exigir de nós? Ele vai poder exigir o trono. Ele vai poder dizer, me coloquem a coroa e me levem para Jerusalém. Vamos tomar posse do trono, vamos tirar quem está lá, vou mudar a liderança, os cargos, vou abalar, vou negociar com Roma a volta da nossa independência. Vamos nos armar, vamos ter um novo exército, vamos ser como na época de Davi e Salomão, no melhor período de crescimento e domínio do reino de Israel. E ele poderia ser levado a isso pelo povo, porém as autoridades, quem detinha os cargos, o poder, a posição, não quiseram aceitar, não queriam. Então essa divulgação vai trazer a perseguição, Jesus já sabe disso. Mas o seu amor é maior, a sua compaixão é maior, a sua misericórdia é maior. Se chegassem diante de Jesus com uma situação de necessidade de cura, poderia ser a maior como esta. Ele vai curar. É como João Batista, quando chegava para ele uma situação de mentira, de injustiça, de coisa errada contra a lei, contra a Torá, contra a palavra de Deus, ele se levantava contra, mesmo que isso fosse custar o seu pescoço. E ele já sabia disso, ele sabia com quem ele estava lidando, já sabia da consequência, mas ele não podia deixar passar. Nós também anunciamos a palavra, pregamos, falamos da verdade, e de repente chega um assunto bem pessoal, bem particular, da filha, do filho, do irmão, do marido, da esposa, e nós falamos a verdade. E a pessoa não gosta, e a pessoa não gostaria de ouvir aquilo, não gostaria que aquilo tivesse acontecido, mas nós estamos pela verdade, vamos falar a verdade, e às vezes por um problema bem individual, de uma família bem particular, o profeta vai ser perseguido como João Batista, tanto para realizar, tanto para ensinar, tanto para pregar, mas foi logo condenado e morto, porque se envolveu no assunto da filha que queria algo que a lei não permitia. E João Batista vai incomodar essa pessoa que quer viver dessa forma em desobediência à palavra de Deus. O profeta vai incomodar. Então Jesus também, como está aqui no versículo 16, diz assim, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E muitos têm medo do grande profeta e dessa visitação de Deus, porque muita coisa errada, muita mentira, muito roubo, muita desonestidade serão cobradas, serão reveladas e não serão aceitas no ministério deste profeta. Que Deus te abençoe hoje e eternamente,
em nome de Jesus, o Messias. Amém.